Pessoal, antes de tudo, bom dia. É um prazer estar aqui no Wake Summit, a terceira edição desse evento. E eu tenho um desafio grande, que é falar um assunto chato, que é economia, de uma forma fácil para vocês, para a gente entender exatamente no que o país avançou, quais são os desafios atuais que impactam todo o setor de varejo. Vou começar com as notícias boas. Muitas vezes a gente abre os jornais todos os dias e vê manchetes, taxa de juros muito alto, que é verdade, problemas de investimento em infraestrutura, custo do capital muito alto para qualquer empresa fazer investimento, custo do crédito muito alto, mas tem algo positivo que às vezes passa despercebido. Quando a gente olha o que aconteceu na economia brasileira nos últimos anos, eu tenho convicção, e eu vou tentar provar com números, que o Brasil melhorou. Como é que a gente pode falar que o Brasil melhorou no meio de tantas notícias ruins e de um juros tão alto? Primeiro, que nos últimos anos o Brasil fez reformas muito importantes. O Brasil teve uma crise muito profunda em 2015 e 2016. O que é uma crise muito profunda? Nós tivemos 2 anos com queda de produção, que a gente chama de PIB. O PIB do Brasil, tudo que é produzido por todas as empresas, em todos os setores, em 2015, teve uma queda de 3,5%, e no ano seguinte, 2016, teve uma queda de 3,3%. Uma queda de PIB 2 anos seguidos não é algo comum na história do Brasil. Antes de 2015 e 2016, a última vez que isso tinha acontecido no Brasil tinha sido em 1930 e 1931, quando o Brasil era um grande produtor e exportador de um produto, café. Então, a crise que aconteceu no Brasil em 15 e 16 não foi algo comum e foi o resultado de vários anos de erros de política econômica. De 2011 a 2014, nós tentamos controlar o preço do combustível. Isso trouxe enorme problema para a Petrobras. A gente tentou controlar o preço da energia. Isso trouxe enorme problema para todo o setor da energia. A gente tentou fazer com que as empresas investissem tendo acesso a muito crédito subsidiado, o que não é sustentável por 4, 5, 6 anos. Isso não é sustentável, traz um custo muito alto para o governo e isso levou a um crescimento muito forte do endividamento público. A gente tentou várias políticas que não deram certo e o resultado foi a crise de 15 e 16. Qual é a notícia boa? É que várias daquelas políticas que não deram resultado, que se provaram erradas, a gente corrigiu. Desde 2016, o Brasil fez reformas importantes. Eu vou citar algumas que às vezes a gente esquece. Uma reforma importante, a gente mudou as regras de investimento em vários setores da economia. Vamos lembrar o seguinte, se a gente voltar 20 anos atrás no Brasil, se a gente pegasse um avião aqui no aeroporto de Congonhas e fosse para Salgado Filho, em Porto Alegre, ou para o Pinto Martins, em Fortaleza, ou para Guararapes, no Recife, não importa, todos esses aeroportos eram administrados por uma única empresa, uma empresa estatal. Sem criticar a empresa estatal, quando você tem todos os aeroportos do Brasil administrados por uma única empresa, a concorrência é muito baixa. Isso leva a uma perda de qualidade na oferta de serviço, por mais bem intencionado que seja a empresa. Qual é a surpresa? A partir de 2016, nós passamos a fazer concessão plena de serviços aeroportuários. Hoje, o administrador do aeroporto de Congonhas é uma empresa espanhola que se chama Aena. O administrador do aeroporto de Porto Alegre é uma empresa alemã que se chama Fraport. O administrador do aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins, é essa mesma empresa alemã que se chama Fraport. Hoje, no Brasil, a qualidade dos aeroportos melhoraram porque nós temos hoje os melhores operadores do mundo no Brasil e tem muito mais concorrência. Outra mudança expressiva que teve há 4 anos atrás foi a mudança das regras para o Brasil investir em saneamento. Metade dos domicílios no Brasil não tem acesso à rede de esgoto, porque na história do Brasil, o investimento em saneamento tinha que ser investimento estatal. E muitas vezes, quando o Estado estava com um problema de endividamento, não conseguia crédito para fazer o investimento necessário em serviço de saneamento. Qual é a boa notícia? 4 anos atrás, se conseguiu mudar as regras de investimento do setor de saneamento e hoje todos os estados do Brasil, independentemente de ser governados por governadores de direita ou de esquerda, estão fazendo a concessão de serviço de saneamento, o que levou ao setor privado a entrar em leilões para ter o direito para fazer investimento em saneamento. A notícia boa é que hoje, mesmo estados no Brasil que não estão com a situação fiscal folgada, como é o caso do Rio de Janeiro, conseguem fazer um investimento em saneamento porque foi feita uma concessão. Isso é algo muito positivo nesse legado que a gente tem que melhorar, que é o acesso universal de todos os domicílios no Brasil à rede de água e esgoto. Além dessas mudanças, o Brasil também melhorou
o setor de energia e o setor de petróleo. Hoje, ninguém congela mais preço de combustível. O preço do combustível no Brasil segue o preço do combustível internacional e a Petrobras voltou a ser uma empresa lucrativa. No setor de energia, o Brasil hoje, além de ser um país que grande parte da matriz é limpa, a gente teve um sucesso no crescimento muito forte na geração de energia eólica e solar. Então, tudo isso é resultado de um conjunto de reformas importantes. E tem outras reformas também que vale a pena lembrar, como, por exemplo, em 2019, finalmente o Brasil aprovou a reforma da Previdência. E foi uma reforma muito importante, porque nós estamos falando de um país que até 2019, idade média de aposentadoria no Brasil por tempo de contribuição era de 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam, em média, aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é zero. Finalmente, em 2019, o Brasil aprovou a reforma da Previdência, estabelecendo idade mínima de aposentadoria, 65 anos para homem e 62 anos para mulher, o que nos ajudou a controlar o crescimento muito forte do gasto de previdência, que sugava o espaço que o governo teria para investir em outras áreas. Finalmente, ao controlar um pouquinho esse crescimento do gasto de previdência, deu uma folga adicional ao governo. Foi muito importante a reforma da Previdência. Além da reforma da Previdência, o Brasil, em 2021, aprovou independência do Banco Central. Da mesma forma que a gente quer agências reguladoras, a gente quer o CAD, que é aquele órgão do governo que estuda operações de fusões e aquisições para evitar uma concentração muito grande do mercado. Da mesma forma que a gente quer a Anvisa, que é o órgão regulador que estuda toda a parte do lançamento do medicamento, se aquele medicamento tem todos os cuidados sanitários para não prejudicar ninguém. Da mesma forma que a gente quer todas essas agências de temas específicos, independentes, tem uma agência no Brasil que cuida do valor da nossa moeda que não era independente, que era o Banco Central, que estava sujeito à influência política. Finalmente, em 2021, o Brasil aprova a independência do Banco Central. Nós teremos eleições presidenciais no Brasil no próximo ano. Nós não sabemos quem vai vencer a eleição, pode ser o presidente atual, pode ser uma outra pessoa, mas a gente sabe uma coisa com certeza. O presidente do Banco Central do Brasil, no próximo governo, será o mesmo que hoje está lá, que hoje é o presidente do Banco Central deste governo, que é o Gabriel Galípolo. Por quê? Porque ele tem um mandato fixo. Hoje o Banco Central é independente, isso é muito positivo. Quando a gente olha esse conjunto de reformas que o Brasil fez, talvez isso explique algo que ninguém esperava, que no pós-pandemia, o Brasil passou a crescer em um ritmo muito mais rápido, muito mais forte do que qualquer economista esperava. Isso teve um impacto muito positivo para a indústria, teve um impacto muito positivo para o varejo e teve um impacto muito positivo para o setor de serviços. Quando a gente saiu da crise de 2015 e 2016, que eu falei para vocês, o Brasil voltou a crescer. O Brasil cresceu em 2017, 2018 e 2019. Só que nesses anos, qual foi o crescimento médio do Brasil? 1,4% ao ano. É muito baixo. Crescendo 1,4% ao ano é um ritmo de crescimento muito baixo, o desemprego fica muito alto. Mais ou menos ali de 2016 até 2021, a taxa de desemprego no Brasil foi, em média, acima de 10%. Uma taxa de desemprego muito alta. Teve a pandemia em 2020, o que aconteceu? Como a gente teve aqueles episódios de lockdown, como as pessoas não podiam ir trabalhar presencialmente, as pessoas não podiam ir para restaurantes, não podiam viajar, a gente teve mais uma vez uma queda da produção, uma queda de PIB de 3,5%, 3,3%. Qual é a notícia boa? Em 2021, quando a economia começou a abrir, o Brasil cresceu 4,8%. Em 2022, o Brasil cresceu 3%. Em 2023, início do governo atual, o Brasil cresceu 3,2%. Ano passado, um ano que o Banco Central começou a aumentar juros para esfriar a economia e controlar a inflação, mesmo com uma sequência de aumentos de juros, no ano passado o Brasil cresceu 3,4%. A gente vem de 4 anos seguidos de um crescimento muito forte do Brasil, que nos levou a um recorde de uma taxa de desemprego muito baixa. A taxa de desemprego do Brasil, antes da pandemia, em junho de 2019, era 12,1%. 12,1%. A taxa de desemprego do Brasil, o último dado divulgado de junho desse ano, a taxa de desemprego do Brasil foi para 5,8%. Isso é quase uma situação de pleno emprego. Vocês vão notar que com os clientes de vocês, em setores diferentes, o varejo, seja varejo vestuário, seja varejo alimentar, seja o que for,
A gente tem hoje no Brasil, em muitos casos, em muitos setores, em estados diferentes, muitas vezes um problema de falta de mão de obra. E isso daqui para frente vai ser o normal. Hoje a população do Brasil, ela cresce menos. A população do Brasil hoje cresce em volta de 0,5% ao ano, 0,5%. A força de trabalho daqui para frente crescerá menos. Como ponto de partida, já é uma situação que o desemprego é muito baixo, daqui para frente nós teremos no país, muitas vezes, dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, o que vai levar a um cenário que as empresas terão que investir muito mais na qualidade dos seus trabalhadores. Nós, como país, teremos que investir melhor na qualidade da nossa educação, porque num país que a população cresce menos e a força de trabalho cresce menos, para o país continuar crescendo, cada trabalhador precisa produzir muito mais, o que a gente chama de produtividade. E para cada trabalhador produzir muito mais, ele precisa ter acesso à educação de melhor qualidade. Esse país precisa se integrar mais com o resto do mundo e ter os incentivos corretos para ajudar as empresas a inovar. Então, o Brasil tem enormes desafios pela frente em relação à qualidade da nossa mão de obra, que vai nos levar a ter um crescimento de produtividade, que depende também de regras estáveis, por exemplo, tributárias, que depende também de todo um ambiente que estimule as empresas a fazer inovação e acesso a crédito barato. Eu falei algo muito importante, acesso a crédito barato. Não é o caso do Brasil de hoje. O Brasil hoje tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Está entre os 5 países do mundo, de mais de uma centena de países, com maior taxa de juros real. A taxa de juros fixada pelo Banco Central hoje no Brasil, ela é 15%. A inflação esperada nesse ano para o Brasil é mais ou menos 5%. Então, a gente está falando de uma taxa de juros real de 10%. No ano que vem isso vai mudar muito pouco, porque a gente começa o ano que vem ainda com juro muito alto. Como a inflação vai cair, o Banco Central vai reduzir essa taxa de juros. Mas a taxa de juros sai de 15% para 12%. A inflação esperada no próximo ano está perto de 4%, que significa uma taxa de juros real de 8%. Então, uma coisa que nós sabemos com certeza, e nós precisaremos lidar com essa situação, nós teremos no Brasil, nesse ano e no próximo, uma taxa de juros muito alta, e qualquer que seja a ação do governo, isso não vai mudar muito desse ano para o próximo. Nós teremos 2 anos de juro muito alto pega a margem das empresas, que aumenta a despesa financeira. Um juro muito alto torna muito mais difícil a empresa levantar capital para fazer o investimento, que o custo financeiro é muito alto para fazer um investimento. Muitas vezes a empresa prefere colocar o dinheiro numa aplicação financeira e esperar a queda dos juros para fazer um investimento. Então, com um cenário de juro muito alto, isso prejudica a taxa de investimento do país. Isso torna o crédito muito mais caro. Com o crédito muito mais caro, muitas vezes as famílias diminuem o consumo, tem um impacto no varejo, indiretamente o impacto no varejo afeta toda a cadeia de produção. Isso vai levar ao aumento do desemprego? Vai. O desemprego no Brasil crescerá esse ano e no próximo. Mas é um crescimento pequeno. Como eu falei para vocês, a taxa de desemprego do Brasil em junho foi 5,8%. A gente deve terminar esse ano com a taxa de desemprego por volta de 6,5%. E no ano que vem a taxa de desemprego deve subir um pouco mais para algo um pouco acima de 7%, que historicamente é baixo. Historicamente, 7% de desemprego para o Brasil é um número muito baixo. Então, essa é a notícia boa, que no meio de um cenário de juro tão alto, mesmo assim, o desemprego crescerá muito pouco. E uma notícia positiva, o PIB continuará crescendo. Não vai crescer 3% ou acima de 3%, como aconteceu nos últimos 4 anos. O consumo das famílias não crescerá 5%, como cresceu no ano passado. O ritmo de crescimento do consumo e o crescimento da economia como um todo será menor. A gente espera que nesse ano o crescimento da economia seja por volta de 2% e no ano que vem algo entre 1,5% e 2%. Então, a economia crescerá a despeito, apesar de uma taxa de juros tão alta, mas o ritmo de crescimento será menor. Isso já era esperado porque a gente está com uma taxa de juros muito alta e o efeito da taxa de juros é exatamente reduzir o crescimento do consumo, reduzir o crescimento da economia para trazer a inflação para baixo, para lá na frente você reduzir os juros e as coisas voltarem ao normal. Mas por que a taxa de juros no Brasil está tão alta? Também tem uma explicação muito simples. Infelizmente, a gente gasta muito. O que é gastar muito? Eu vou explicar. De 2014 até 2022, durante 8 anos,
o crescimento real do gasto público federal foi mais ou menos 9%. Neste governo, de 2023 até 2026, 23, 24, 25, 26, nos 4 anos, nós teremos um crescimento real do gasto público federal de mais ou menos 17, 18%. O crescimento do gasto em 4 anos será praticamente o dobro do crescimento do gasto nos 8 anos anteriores. Numa situação de mercado de trabalho aquecido, de desemprego baixo, um governo gastando muito, a inflação sobe. E é exatamente isso que aconteceu. O governo está consciente disso? O governo está tentando mudar e segurar os gastos? Está. Só que para o governo segurar os gastos, precisa da vontade política do governo com a ajuda do Congresso. Nem sempre é fácil ter esse alinhamento. E o resultado é que a gente tem um ritmo de crescimento de gasto que foi muito forte num país que não tem capacidade de investimento. O gasto público federal do ano passado, o gasto sem incluir o pagamento de juros, foi 2,2 trilhões de reais. No ano passado, nesse ano, o gasto programado é 2,4 trilhões de reais. O investimento público federal do ano passado, de 2,2 trilhões de reais que o governo federal gastou, pagou, ele só conseguiu investir 65 bilhões de reais. Nesse ano não será muito diferente. De 2,4 trilhões de reais que o governo vai gastar, ele só vai conseguir investir, construir estradas, construir hospitais novos, escolas novas, mais ou menos 70 bilhões de reais. Então nós estamos em um país que, apesar do gasto público tão grande, o que o governo consegue investir é muito pouco. E tem um agravante, a carga tributária do Brasil é alta. Não existe no mundo carga tributária certa ou errada. Os países têm carga tributária diferente. Tem países que têm carga tributária maior. E tem outros países que carga tributária menor. Só que no Brasil a gente tem um problema que a nossa carga tributária para o nível de renda do Brasil é muito alta. A gente está numa região que se chama América Latina, que a carga tributária média dos países da América Latina é 22% do PIB. A carga tributária média, a carga tributária do Brasil hoje é 34% do PIB. É muito acima da média da América Latina. E grande parte dessa carga tributária, ela incide sobre o preço dos produtos, o que torna a vida dos varejistas muito mais complicado. Às vezes o varejo é muito eficiente e precisa da ajuda de empresas como a Wake para tornar toda a gestão da cadeia muito mais eficiente e, apesar de toda essa eficiência, muitas vezes o produto final que chega na casa do consumidor tem um preço alto, porque embutido naquele produto tem uma carga tributária muito alta, que é 34% do PIB. A carga tributária do Brasil é semelhante à média dos países ricos da Europa. Logo, isso significa o seguinte: para a gente melhorar as contas públicas, talvez o caminho não seja aumentar a carga tributária, porque ela já é muito alta. O caminho é segurar o crescimento do gasto. E essa é a agenda mais importante para o próximo governo. Nós estamos muito próximos da eleição presidencial, que acontecerá em outubro do ano que vem. Então, nos próximos 12 meses, o governo não conseguirá fazer nenhum grande ajuste estrutural. Ele não conseguirá mudar a dinâmica de crescimento do gasto público, porque isso exige reformas que precisam ser aprovadas no Congresso. O governo não vai fazer isso há pouco mais de um ano de uma eleição. Por outro lado, se a gente não tem a confiança que o governo vai conseguir controlar o crescimento do gasto, você olha para frente e acha que a inflação vai continuar muito alta. Isso pressiona os juros. Os juros ficam muito altos e o juro muito alto atrapalha o investimento. A gente está nesse cenário hoje. Apesar de várias melhoras, coisas positivas, reformas importantes que o país conseguiu nos últimos 10 anos, a gente está num cenário que não há confiança que o governo vai conseguir controlar o seu gasto e conseguir controlar o crescimento da dívida. A dívida pública do Brasil está crescendo num ritmo muito forte. E isso é insustentável. Vários países do mundo têm o que a gente chama um selo de bom pagador, que se chama grau de investimento. O Brasil conseguiu o grau de investimento em 2008. A gente ficou 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 com um selo de bom pagador, que é um grau de investimento. Em 2015, quando a gente teve a crise e a gente começou a ter as contas no vermelho, que a gente chama déficit primário, o Brasil perdeu o grau de investimento. Quando um país perde o grau de investimento, o custo que as empresas têm para levantar uma dívida se torna maior, porque vários fundos de investimento do mundo não trazem o dinheiro para o país. Há alguma chance de, nos próximos anos, a gente recuperar o grau de investimento? Por enquanto, não. Enquanto a gente não conseguir mostrar
que o país conseguirá controlar o crescimento da sua despesa e o crescimento da dívida, o Brasil não conseguirá recuperar o grau de investimento. O que significa que a gente vai ter que trabalhar num cenário que poderia ser melhor se a gente tivesse a confiança que nós conseguiríamos controlar tanto o crescimento do gasto quanto também o crescimento da dívida pública. É um cenário desafiador? Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte: quando você dá a mensagem correta, quando qualquer que seja o governo faz um plano de voo, o mercado reage muito rápido. Em 2016, a gente estava numa situação muito pior do que o que a gente tem hoje. Em 2016, a gente tinha um problema fiscal, um governo vinha de vários anos gastando muito, e a gente tinha um problema setorial. A gente estava com um problema no setor imobiliário. A gente estava com um problema no setor de energia. Nós estávamos com um problema no setor de previdência. O varejo estava em queda. A gente tinha um problema que a gente chama de problema setoriais, além do problema de juros altos no contexto de inflação alta. Não é o caso do Brasil hoje. Uma surpresa que a gente teve nos últimos meses foi a redução da inflação. Se esperava no início do ano uma inflação de 6%, hoje se espera uma inflação de 4,8%. Para o próximo ano, o mercado esperava uma inflação de 5%, agora espera uma inflação de 4,3%. Se esses números estiverem corretos, a gente vai terminar esse governo com a inflação média de 4,6%. 4,6% de inflação média em 4 anos não é nada assustador. Quando a gente olha a história do Brasil, desde 1994, quando o Brasil conseguiu implementar um plano para controlar a inflação, que se chama Plano Real, a menor inflação média, se a gente olha ciclos de governo, foi o governo Temer, que a inflação média foi 4,3%. Então, a gente terminar esse governo com a inflação de 4,6% não é nada desastroso. Só que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse controlado o crescimento dos gastos. O governo hoje, apesar de uma carga tributária tão alta, quando eu olho todo o resultado do setor público do Brasil, fica ainda as contas no vermelho. No início desse governo, em 2023, o déficit do governo, que a gente chama déficit primário, receita menos despesa sem juros, foi um buraco fiscal, as contas no vermelho, em 244 bilhões. No ano passado, esse número caiu para 44 bilhões. Melhorou? Melhorou. Só que a gente tem um problema. Essa melhora, ela não foi integral, porque com os juros maiores, o serviço da dívida aumentou. E tem outro problema. Grande parte da melhora veio de aumento de arrecadação, de aumento de carga tributária. Se a gente reunir todas as empresas que estão presentes aqui e perguntar o seguinte: olha, será que dá para continuar a fazer isso? Aumentar imposto para a gente reduzir o buraco fiscal? Infelizmente, não. Tem várias coisas no Brasil que a gente precisa melhorar na nossa estrutura tributária, porque a gente tem muitas regras que tornam a vida das empresas complicadas. No Brasil, mesmo que você cumpra todas as suas obrigações fiscais durante o ano e terminou o ano, em até 5 anos, alguém pode bater na sua porta e falar o seguinte: olha, nós mudamos a interpretação e o que você pagou de imposto há 4 anos atrás, a gente acha que era para ter pago mais. Então, você será multado. Isso atrapalha a vida das empresas. Mudanças tributárias constantes atrapalham a vida de empresários que, quando decidem o investimento, estão olhando para os próximos 20, 30 anos, não estão olhando para 3, 4 anos. Então, nós precisamos ter regras tributárias muito mais estáveis. Recentemente, em 2023, o Brasil aprovou uma reforma tributária dos impostos indiretos, que pega no ICMS, que pega no ISS, que vai pegar o IPI, que influencia muito todo o varejo, influencia a indústria e muito pouco a agricultura. Essa reforma tributária foi boa? Foi boa, mas ela ainda tem alguns pontos que não estão muito claros. Por alguns anos, durante 6 anos, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários. O sistema tributário antigo, de ICMS, ISS, IPI, e o sistema tributário novo, que esses impostos todos serão transformados em apenas 2, CBS e IBS. Então, por alguns anos, as empresas vão ter que lidar com 2 sistemas tributários diferentes, que é o período de transição. Em algumas empresas, há uma dúvida de todo o crédito tributário que elas acumularam ao longo dos anos, como elas conseguirão compensar esse crédito tributário daqui para frente. Então, a gente vai ter ainda um período de aprendizagem, que a gente pode melhorar com detalhes a reforma tributária que foi aprovada em 2023. Mas ainda é um período longo. Mas nós precisamos, no Brasil, ter regras tributárias muito mais estáveis, que isso é essencial para a gente tornar a vida do empresário e qualquer empresa mais fácil, para poder as empresas poderem investir e tomar decisões de investimento sem ser surpreendidas por mudança em regra tributária. E para a gente ter um sistema tributário mais simples e mais estável,
Novamente, nós precisamos controlar o crescimento do gasto. Qual é a má notícia? Não é fácil controlar o crescimento do gasto, porque grande parte do gasto do Brasil é obrigatório. Por outro lado, como esse gasto já cresceu tanto, tem muito do que a gente chama de gasto social, por exemplo, que não é muito bem calibrado. Eu vou dar um exemplo. Um dos programas mais importantes no Brasil é um programa que se chama Bolsa Família. Esse programa, de 2003 a 2019, ele atingia 14 milhões de famílias e o custo anual dele nunca passou de 40 bilhões de reais por ano. Sempre foi um programa muito bem avaliado. Repetindo os números, 14 milhões de famílias, custo anual nunca passou de 40 bilhões. Ele é hoje um programa um pouquinho maior. É um programa que pega 21 milhões de famílias e o custo anual 152 bilhões de reais. Qual foi o efeito disso? O efeito disso, um programa bom, mas ele cresceu tanto, e talvez de uma forma desordenada, que talvez os objetivos dele, hoje, não estejam adequados. Talvez ele esteja pegando um público que não precisaria estar no programa. Então, Bolsa Família é um ótimo programa. O debate agora é o seguinte: como é que eu consigo ter um desenho do Bolsa Família que nos possibilite gastar menos e realmente atingir quem precisa? Porque se a gente expande muito um programa como esse, acaba tendo efeito, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, o programa é bom? O programa é ótimo. O que a gente tem que discutir é talvez não precise gastar 152 bilhões de reais por ano. Talvez a gente consiga os mesmos benefícios que se espera gastando 130 bilhões de reais. Então, esses são os desafios que a gente vai ter que encarar, quem quer que seja o próximo governo. Porque se a gente não reduzir o ritmo de crescimento do gasto público, nós teremos que aumentar a carga tributária. Em um país que a carga tributária já é muito alta. Se a gente não reduzir o crescimento do gasto público, será muito difícil reduzir a inflação sem ter que pagar uma conta tão alta, que é um juro muito alto. A inflação está caindo? Tá. Só que a gente está pagando hoje um custo muito alto para reduzir essa inflação, que é uma das maiores taxas de juros reais do mundo, num país que o investimento é muito baixo. Então a gente tem que criar um ambiente para a gente ter consistentemente a inflação baixa, com o juro baixo, para facilitar todo o crescimento de investimento que o país precisa. Indo para frente, e essa questão toda da economia internacional, o tarifaço. A gente foi surpreendido no início de julho com um aumento muito forte das tarifas de importação de quem quiser comprar produtos brasileiros e vender nos Estados Unidos. Essa tarifa de importação foi para quase 50%. No início de agosto, o governo americano deu um passo atrás e fez uma exceção para quase metade dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Mas vários produtos importantes, frutas, pescados, máquinas, estão com essa tarifa maior, o que torna muito difícil vender esses produtos para o mercado americano. O governo está tentando negociar, está tentando sensibilizar o governo americano, que não faz sentido, que isso é um tiro no pé. Isso vai levar algum tempo para a gente eventualmente chegar a um acordo. A notícia boa é que o impacto na economia é muito pequeno. As cadeias de produção atingidas, elas vão ter um impacto muito forte. O setor de calçado, o setor de confecção, pescados, frutas, impacto muito forte. Mas no agregado da economia, o impacto é pequeno. Isso vai tirar de crescimento 0,1 ponto percentual. O Brasil, que poderia crescer esse ano 2,3, crescerá 2,2, 2,1. Ano que vem, o impacto também é pequeno. Claro, o melhor seria não ter essas tarifas, e é isso que a gente vai buscar. Mas a outra notícia boa é que o mercado brasileiro, as vendas do Brasil, são muito diversificadas e a gente exporta um produto que é muito importante, que são commodities. Às vezes a gente fala que exportação de commodities não são boas porque é muito fácil produzir soja, produzir melão, produzir mamão, produzir café, que tudo isso não tem tecnologia. É um erro. No passado não tinha, hoje tinha. Hoje à tarde eu vou pegar um avião, vou para Luiz Eduardo Magalhães, que é no interior da Bahia, para ver o último dia da colheita do algodão. A colheita do algodão hoje é feita por um trator, que o operador do trator tem que passar 6 meses de treinamento, é feito com GPS, que não pode ter nenhum erro no caminho da coleta do algodão, imediatamente é beneficiado. Hoje a agricultura tem tecnologia. E qual é uma boa notícia? O Brasil é hoje um dos principais produtores e exportadores de commodities do mundo. Nos últimos 3 anos, nós tivemos as 3 melhores safras da história do Brasil. O Brasil teve uma safra recorde em 2023,
Nós tivemos a segunda melhor safra do Brasil da história em 2024, mesmo com a quebra de safra, e nesse ano 2025 nós teremos a maior safra de grãos da história do Brasil. Uma safra tão forte, uma agricultura pujante, isso transborda por varejo, isso transborda por serviços. E qual é a notícia boa? A agricultura continuará crescendo. A agricultura é o único setor do Brasil que há mais de 30 anos nós temos um crescimento consistente de produtividade acima de 3% ao ano. Outra notícia boa, energia. O Brasil não tem um problema de energia, de oferta de energia, que tem hoje o mercado europeu, com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Brasil é hoje, ao contrário de toda a nossa história, da Segunda Guerra Mundial até 10 anos atrás, o Brasil se tornou produtor e exportador líquido de petróleo. Quando eu pego tudo de petróleo que é produzido, que é extraído dos campos de petróleo no Brasil e exportado, menos o que a gente compra de gasolina e diesel do resto do mundo, no ano passado ficou um saldo positivo de mais de 20 bilhões de dólares. Qual é a notícia boa? A produção e exportação de petróleo do Brasil crescerão todos os anos até 2031. Então, hoje, o cenário de Brasil, com aumento de produção de commodities, aumento de produção e exportação de petróleo, uma economia que está com desemprego baixo significa massa salarial real crescendo, significa consumo forte. Apesar do juro tão alto, é um cenário muito mais positivo do que o que a gente tinha de Brasil de 10 anos atrás. Apesar de juro tão alto, o investimento em infraestrutura no Brasil está melhorando. As empresas estão investindo em saneamento, estão investindo em rodovias federais, em portos, e toda essa melhora de infraestrutura impacta positivamente a logística no Brasil e a competitividade de todas as empresas e todos os setores. Apesar do juro tão alto, o investimento em infraestrutura não caiu, porque o investimento em infraestrutura hoje no Brasil vem de concessão. O governo dá o direito para a empresa privada, por exemplo, fazer investimento em rodovias federais. E a empresa privada vai no mercado, levanta recursos para fazer o investimento necessário naquela obra que ela teve a concessão do governo federal. E outra notícia boa, o mercado de capitais no Brasil nos últimos 10 anos teve um crescimento de mais ou menos 8 vezes. Se a gente voltar em 2015 e 2016, e a gente pega todas as empresas do Brasil, quanto elas conseguiam levantar de dinheiro no mercado local, com abertura de capital, que a gente chama de IPO, com lançamento de ações que a gente chama follow-on, uma empresa que já é capital aberto, faz um novo lançamento de ações, com a emissão do uma debênture incentivada, com a emissão do LCI e LCA, com a constituição do fundo imobiliário. Se a gente pega todos esses instrumentos, o total de dinheiro novo que as empresas no Brasil conseguiam levantar no mercado de capitais em 2015 e 2016 era 125 bilhões por ano. Quanto as empresas no Brasil conseguiram levantar no mercado de capitais no ano passado? 780 bilhões. A gente saiu de um mercado que levantava 120 bilhões para um mercado que hoje levanta 800 bilhões. Hoje, qualquer grande investimento do Brasil, a própria empresa emite um título próprio e consegue captar dinheiro. É claro que, com um juro tão alto, essas operações ficam mais difíceis, mas estão acontecendo. Se a gente criar um ambiente que o governo consegue controlar o crescimento do gasto, que a gente prova que, olha, daqui a 5, 6 anos a dívida do Brasil para de crescer e vai começar a cair. E ao controlar o crescimento do gasto, isso ajuda a queda da inflação, a gente entra num período de crescimento muito mais saudável, com juro baixo e o investimento recuperando. O que puxou o crescimento do Brasil nos últimos anos não foi um crescimento forte do investimento. O que puxou o crescimento do Brasil foi o crescimento muito forte do consumo. Nos últimos 4, 5 meses, por exemplo, a gente tem batido recorde em cima de recorde de viagens em aviões no Brasil. O setor imobiliário no Brasil está muito aquecido, apesar de juro alto estar. Hoje a gente tem um crescimento do setor imobiliário muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, em Fortaleza, em Salvador, em Recife, em João Pessoa. A gente tem um boom imobiliário do pós-pandemia impressionante. O setor de serviços teve uma expansão muito forte. Hoje o setor hoteleiro no Brasil, em algumas cidades, já está esgotado. Nós teremos que construir mais hotéis, porque em determinadas cidades, quando tem eventos, a rede hoteleira já não consegue ter espaço para hospedar ou para atingir toda a demanda de quem procura hospedagem. Então, tem coisas no Brasil que mudaram para melhor. Investimento em tecnologia hoje é crucial. Daqui para frente, independentemente do mercado crescer 2%, 3% ou 4%, todas as empresas terão que investir muito mais na gestão da sua cadeia e como atingir melhor o seu consumidor, que é algo que a Wake faz muito bem. E tem se destacado no mercado exatamente tentando melhorar a gestão eficiente da cadeia de produção dos varejistas e como atingir melhor o seu cliente. Isso será muito importante.
Investimento em inteligência artificial é algo fundamental hoje, qualquer que seja o setor. Dito isso, olhando para o futuro, quais são os desafios? Eu já falei, mas só resumindo. Primeiro, a primeira medida do próximo governo é mostrar como conseguirá equacionar esse problema fiscal. Como a gente sai de um resultado negativo para um resultado positivo, de tal forma que a dívida do Brasil se estabilize, não no próximo ano ou daqui a 2 anos, mas pelo menos a gente consiga enxergar que em algum momento mais à frente, em 3, 4, 5 anos, a dívida do Brasil vai se estabilizar. Essa é a principal medida do próximo governo. Segundo, nós teremos daqui para frente que ter um cuidado muito maior com a qualidade da nossa educação. O Brasil hoje já deveria ter acesso universal a creches, não tem. Nós precisamos melhorar muito a qualidade do ensino básico no Brasil. Então, a qualidade e investimento em educação terá que ser muito melhor. O Brasil precisa se integrar muito mais ao resto do mundo. O mundo está indo por um caminho diferente. Os Estados Unidos hoje está com uma visão protecionista. A gente vai ter um crescimento menor do comércio internacional e preços mais altos. Quando o país protege o seu mercado, isso significa para o consumidor local preço mais alto. Infelizmente, os Estados Unidos hoje, que durante muitas décadas defendeu o comércio internacional, está numa posição contrária. O Brasil não pode entrar nessa avenida. O Brasil tem que continuar trabalhando e tentar se integrar, por exemplo, nesse acordo comum que está muito próximo de ser assinado entre Mercosul e União Europeia. Nós temos que nos integrar ao resto do mundo para poder pegar o que há de melhor do mundo e colocar no nosso processo de produção e produzir produtos melhores e mais baratos. Nós temos que fazer um esforço maior de criar um ambiente inovador no Brasil. Muitas vezes, casos de sucesso, como a Wake, como a Localweb, vem da coragem e da ousadia de empresários individuais. A gente precisa criar um ambiente muito mais propício à inovação, o que significa, inclusive, um papel do governo também em prover fundos para a inovação. E a gente precisa fazer um ajuste fiscal de regras tributárias estáveis. E a cada ano melhorar tudo o que afeta a economia. Não existe uma bala de prata para um país se tornar rico. Os países que se tornaram ricos, eles passaram ao longo de anos, sempre aos poucos, melhorando o funcionamento da economia. Ainda bem que nós temos condições de fazer exatamente o que outros países fizeram. A gente tem uma polarização política muito grande, tem. A gente tem problema de juros, tem, que está ligado ao problema fiscal. A notícia boa é que se a gente consertar isso, ou sinalizar como o Brasil conseguirá lidar com esses problemas, a economia melhora muito rápido, o juro cai muito rápido. Em 2016, a gente começou o governo Temer, a taxa de juros no Brasil era 14,25% ao ano. Essa taxa, que é 15% hoje, em abril de 2016, era 14,25% ao ano. A gente controlou o crescimento de gastos, a gente fez reforma trabalhista, a gente fez iniciou o debate da reforma da Previdência em dezembro de 2018. 2 anos e meio depois, a taxa de juros no Brasil tinha caído para 6,5%. Imagina o que seria o Brasil hoje se a taxa de juros, ao invés de 15%, tivesse 6,5%. É possível a gente voltar a fazer isso? Claro, só que vai ter que dar uma direção muito clara que nós, como sociedade, conseguiremos controlar o crescimento do gasto público. É ótimo ter Bolsa Família, mas não precisa ser um programa de 150 bilhões de reais. Talvez seja um programa de 120, 130 bilhões de reais e consiga alcançar o que se deseja. Gasto com saúde tem que aumentar? Tem. Gasto com educação tem que aumentar? Tem. Mas o desafio hoje não é tanto aumentar gasto, é melhorar a qualidade do que a gente já gasta, porque o gasto já é muito alto. Previdência, a gente fez a reforma da Previdência, foi suficiente? Não. Talvez a gente tenha que tomar alguns passos adicionais e, por exemplo, fazer uma segunda reforma da Previdência, porque ainda tem muito regime especial, e, claro, controlar o crescimento do gasto da Previdência, o que implicará uma revisão da política de salário mínimo. Hoje, qualquer setor que quiser contratar um trabalhador tem que pagar um salário acima do mínimo, porque senão não consegue contratar. Num contexto como esse, a gente não precisa ter uma política governamental de valorização tão forte do salário mínimo, porque nesse caso afeta o gasto com previdência. Tudo tem uma solução, mas nós teremos que explicar, debater, e se nós conseguirmos lidar com esses problemas no Brasil, um país que não tem problema de oferta de energia, um país que não tem problema de oferta de alimentos, um país que não tem nenhum grande conflito com nenhum outro país do mundo, que não está envolvido em nenhuma guerra e que não tem nenhum grande desastre natural. É um país que tem todas as condições da gente almejar um crescimento muito mais forte pelos próximos 10, 15, 20 anos, um impacto positivo na indústria, no varejo, na agricultura e nas exportações, se a gente fizer o dever de casa. Muito obrigado.